Fala galerinha linda, tudo bem? Hoje a gente vai aprender como é que se resolve questões de estequiometria. Então é a primeira videoaula de uma série de dicas que eu vou disponibilizar para vocês. A estequiometria parte da química que vai estudar a relação entre as quantidades das substâncias envolvidas numa reação química. O que eu preciso que você guarde é que uma vez que a reação química está balanceada, nós temos então uma proporção. O que significa essa proporção? Significa dizer que aqui eu tenho 1 mol de N2. E esse 1 mol de N2 ele está reagindo com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Se aqui você tem 1 mol de N2, lembra? 1 mol de toda e qualquer coisa sempre vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 entidades. Então, se eu tenho 1 mol de moléculas de N2, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de N2 em 1 mol. Então, veja que mol é quantidade de matéria. Se aqui eu tenho, em 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2, como eu tenho 3 mols, então é só multiplicar por 3. Se aqui no meu NH3 nós temos em 1 mol 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de amônia, obviamente, como eu tenho 2 mols, eu vou multiplicar por 2. Todo composto químico, toda substância química, toda espécie química, ela apresenta uma massa, que a gente pega lá na tabela periódica. E, obviamente, que essa massa contida em 1 mol é o que a gente chama de massa molar. Então, na tabela periódica, o nitrogênio ele pesa 14. Como eu tenho 2 nitrogênios, então 28. Então, quer dizer que 1 mol de N2 vai pesar para a gente 28 gramas. Então, veja que aqui a massa em 1 mol é a massa molar. O H, na tabela periódica, ele pesa 1. Como eu tenho 2 hidrogênios aqui na minha molécula H2, 1 com 1, 2. Então, quer dizer que 1 mol de H2, de gás hidrogênio, vai ter 2 gramas. Mas pare para raciocinar. Eu não tenho 1 mol, eu tenho 3 mols. Então, multiplica por 3. E, obviamente, como o N é 14 e o H é 1, só que eu tenho 3 Hs aqui, vai dar 14 mais 3. 1 mol de amônia tem 17 gramas. Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 2 mols. Então, multiplica por 2. E toda vez que eu tiver gases na CNTP, eles vão ocupar 22,4 litros. Então, isso é o meu volume molar. Então, se a temperatura for 273 Kelvin, que em Celsius equivale a 0, e a pressão for de 1 atm, não importa qual gás, se ele estiver nessas condições, 1 mol desse gás vai apresentar um volume de 22,4 litros. 1 mol de H2, 22,4 litros. Mas eu não tenho 1 mol aqui, eu tenho 3. E, obviamente, que 1 mol de amônia, se estiver na CNTP, 22,4 litros. Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 2 mols, então multiplica por 2. Então, a primeira coisa na estequiometria é recordar. Ela vai trabalhar a relação entre as quantidades dos participantes de uma reação química. E que toda vez que você tiver uma reação, ela deve estar balanceada, pois esse balanceamento lhe dará uma proporção. E quando você efetuar o seu balanceamento, você sempre tem um quarteto. Note, aqui é 1 mol. Então, é 1 mol, é 1 vezes 6 vezes 10 a 23, é 1 vezes a sua massa molar, é 1 vezes o volume molar. Se aqui eu tenho 3 mols de H2, 3 mols. Então, é 3 vezes 6 vezes 10 a 23, 3 vezes sua massa molar, 3 vezes o volume molar. E se aqui eu formei 2 mols de amônia, então 2 mols. Então, é 2 vezes 6 vezes 10 a 23, 2 vezes sua massa molar, 2 vezes o volume molar. Note que a única coisa que muda é quem, gente? É a massa. Pois cada espécie, cada molécula vai ter a sua própria massa, porque é composta por átomos diferentes e quantidades diferentes.
Ô, Eida, mas vamos lá. Para me fazer a minha questão de estequiometria, vamos ler essa questãozinha? Olha o que ele diz para a gente. Dada a reação de síntese da amônia a seguir, formação da amônia, calcule o número de mols de H2 toda vez que você tiver uma questão de estequiometria. Verifique no enunciado qual é a substância que ele está relacionando. Para esse caso em questão, é o H2. Ah, então quer dizer que o H2 me interessa, não é, Eida? Com certeza. E desse H2, qual é a grandeza desse quarteto que nós criamos que ele está inferindo do H2? Ele está inferindo o número de quê? De mols. Então significa dizer que para o meu H2, o que eu tenho que pegar é exatamente quem? O número de mols. A outra espécie que a questão vai relacionar, vamos continuar a leitura, dada a reação de síntese da amônia, calcule o número de mols de gás hidrogênio necessário para produzir 68 gramas, olha que lindo, 68 gramas de amônia. Então veja que ele está correlacionando a segunda substância, pois na estequiometria eu vou correlacionar duas substâncias, quantidades dessas substâncias. E veja que a segunda substância é a amônia. Então é ela que eu quero correlacionar, concorda comigo? Com o meu H2. As substâncias que eu estou correlacionando são aquelas que eu vou inferir grandezas. Do H2, número de mols. Da amônia, 68 gramas. Gramas, massa. Ah, Eida, então desse quarteto, o que é que eu vou ter que pegar da amônia? Você vai ter que pegar a massa molar dela. Ah, entendi. Então eu vou pegar a massa molar dela, que é quanto? 17 gramas a cada 1 mol. Só que o balanceamento é 2, né? Então é 2 vezes 17. O que você circulou aqui de roxinho é sua primeira linha da estequiometria. Ou seja, vou botar aqui só para organizar. 3 mols de H2, ele, ao reagir com nitrogênio, né, produz 2 mols de quem? De amônia. Galerinha, me diga uma coisa. O que foi que eu circulei do H2? Eu circulei 3 mols. Por que eu circulei 3 mols? Porque do H2 a questão inferiu o número de mols dele. Eu tenho que ser coerente. Na amônia, eu falei 68 gramas de amônia. Poxa, o dado que eu usei no enunciado está se referindo à massa, então tem que ser coerente. Então, da amônia eu peguei a massa molar. Então, eu vou colocar 2 vezes 17. Então, significa dizer, gente, que nós temos aqui uma proporção. Olha que bacana. O que eu estou querendo dizer é que quando eu consumo 3 mols de hidrogênio, de gás hidrogênio, eu produzo 2 vezes 17 gramas de amônia. Eu estou fazendo uma proporção, só que em mol com massa. Aí note agora que no enunciado ele tem um dado e tem uma pergunta. Então, dada a reação de síntese da amônia a seguir, calcule o número de mols de H2. Então, meu x vem para cá, eu quero calcular o número de mols de H2. Essa é a pergunta. Para formar 68 gramas de amônia. Então, note que, fazendo essa nossa continha, obviamente, aqui 2 vezes 17 vai me dar 34. 34 vezes 2 dá 68. Então, quer dizer que aqui eu também tenho que dobrar. Então, aqui eu preciso de que, gente? Eu preciso de 6 mols. Fechado? Isso é a base da estequiometria. Então, balanceia. Lembre que você tem um quarteto para toda e qualquer espécie. Tranquilidade? Depois, vai no enunciado. Quais são as duas substâncias que ele correlaciona? Aí você separa essas duas substâncias. Depois verifique a grandeza desse quarteto de cada substância. O que você circular é sua primeira linha. Embaixo, dado e pergunta, corra para o abraço. Você fez sua questão de estequiometria. Valeu, gente! Espero que vocês gostem e até a nossa próxima videoaula. Se Deus permitir e Ele há de permitir. Beijo!